esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar, de caminhar. Jesus é a vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero um rio de água viva, canta comigo. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar, de caminhar. Jesus é a vida, diga, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal, livrando-nos do mal. Eu quero, você não quer? Quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar, de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar, de caminhar. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, bem-vinda para a nossa oração nessa noite maravilhosa, nesse sábado, dia 15 de junho de 2024, metade do ano. Chegamos ao meio do ano já de 2024, meu irmão, minha irmã. Quanta bênção, quanta graça nós temos para agradecer a Deus por esses 6 meses deste ano que nós estamos aqui, vivendo junto na presença do Senhor. Eu quero te convidar, minha irmã, meu irmão, para que nós nessa noite nos coloquemos de corpo e alma, que nós nos coloquemos com a nossa mente, com o nosso psicológico, nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa mente, totalmente nas mãos de Jesus, e vamos agradecer. Talvez nós possamos pensar assim: muitas coisas ruins me aconteceram nesses 6 meses, tanto sofrimento, tanta provação, tanta desgraça, tanta doença, tanta coisa. Talvez tenha passado muita coisa na nossa vida nesses 6 meses de 2024, mas também quanta coisa boa, meu irmão. Veja, o fato de nós estarmos aqui nos reunindo hoje é algo maravilhoso que Deus preparou e reservou. Deus tinha pensado isso. Antes da formação do mundo, Deus já tinha te consagrado. Deus já tinha pensado esse momento para nós. Esse momento que nós estamos vivendo. Que talvez hoje não seja tão bom, mas que nós estamos aqui justamente para isso. Para falar para Deus, para conversar com Ele, para dar o nosso boa noite para Jesus nesse último dia da semana, nesse sábado. Sábado normalmente alguns trabalham, outros não trabalham, alguns trabalham até meio-dia, outros trabalham o dia inteiro, mas tem gente que não trabalha o dia inteiro no sábado. Muitas pessoas não têm trabalho, não tem atividade no sábado, e aí acaba
querendo ou não, acaba descansando um pouquinho, relaxando um pouquinho, né? Aproveitando bem o fim de semana. Amanhã, primeiro dia da semana, dia do Senhor, por isso que é dado o nome de domingo, que significa Dominus Dei, né? Dia do Senhor, né? Domingo. Então é o dia em que nós reservamos para louvar, para agradecer. É claro que nós fazemos isso todos os dias, porque nós temos uma amizade com Deus que nós queremos nos encontrar com Ele todos os dias. Quando você tem um amigo, uma amiga que é muito querido, ou um familiar, ou mesmo, né, pessoas muito queridas, você não quer estar todos os dias com essas pessoas, conversando, falando da tua vida, contando, sabe? Então é isso que nós vamos fazer. E é isso que eu te convido a fazer nessa noite, com muita alegria, com muita abertura no teu coração, sabe? Sentindo a presença e o amor e a graça de Deus, mesmo nas dificuldades. Vamos louvar o Senhor, porque nós cantávamos aqui que nós queremos um rio de água viva, nós queremos um mar de água viva, nós queremos um oceano de água viva, nós queremos muita bênção de Deus, nós queremos um banho de alegria, nós queremos, né, pedir ao Senhor nessa noite. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Talvez muitos de nós tenhamos caído no desespero. Tem pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão destruídas, pessoas desesperadas em busca de encontrar a paz, encontrar o equilíbrio, encontrar a alegria, encontrar o amor, e muitos de nós não conseguimos. Nós queremos sim, Senhor, um sopro de esperança nessa noite. Minha alma segue, Senhor, e não se cansa. Vamos lá, o meu corpo às vezes sim se cansa, porque talvez nós estejamos doentes fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Então o nosso corpo se cansa muitas vezes. Às vezes nós nem temos coragem, às vezes, de sair para ir na igreja, ou para ir fazer uma oração, ou fazer uma visita num hospital, ou visitar alguém doente. Muitos de nós, às vezes, não temos essa força. Por quê? Porque o nosso físico se cansa. Mas a nossa alma segue e não se cansa. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém? Então vamos rezar? Vamos invocar esse Espírito Santo, mas vamos invocar com fé, com força, com coragem, com alegria, mesmo nas tempestades, mesmo nas dificuldades. Agora deixa eu lembrar, se eu não me engano, é o livro do profeta Daniel, que Daniel diz assim: mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Mesmo caindo, mesmo em dificuldade, eu sou guerreiro. Eu vou à luta e eu luto e eu venço. Em nome de Jesus, não no meu nome, não com a minha força, como acabei de dizer. A minha força se cansa. Tem hora que você se cansa. Você diz assim: não quero mais brincar disso. Mas dessa noite nós queremos pedir que o Senhor venha em auxílio à nossa fraqueza. Então pede ao Senhor. Vem, Senhor, vem como é esse rio de água viva, com a abundância da tua água, com a abundância do teu amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos teus, dos meus e dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãos estendidas, pedimos, imploramos, invocamos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles e em nós, e em cada um de nós, o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, por favor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Aquilo que está morto, aquilo que está caindo, aquilo que está destruído, Senhor, será criado e será recriado e será renovado. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, da sua consolação, da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos a Nossa Senhora que ela seja presente, ela que é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Se existiu alguém com um relacionamento com a Trindade Santa maior do que Maria, não há nenhum registro, ninguém sabe, ninguém conhece. Maria teve o relacionamento perfeito com a Santíssima Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mãezinha querida, por favor, nós queremos te pedir nessa noite, vem nos auxiliar, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a minha padroeira aqui da minha paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por favor, vem, intercede por nós, ajuda-nos, auxilia-nos, ensina-nos. Nós estávamos diante de uma discussão que eu não sei se vale a pena eu falar aqui, porque talvez vai gerar uma polêmica teológica, e eu não tenho absoluta certeza, mas nas próximas semanas, nos próximos dias eu vou confirmar ou não. Mas assim, Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece os nossos pensamentos, conforme diz o Salmo 138, né? Deus conhece o nosso coração e conhece os nossos pensamentos, e conhece o futuro, conhece o passado, conhece o presente. Ele conhece porque Ele é Deus, Deus Pai. Ele conhece. Maria, os santos, eles não são oniscientes, porque eles vêm de uma linhagem de seres humanos, como você e como eu. Logo, Maria não sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está precisando. E por que é que ela pede tanto para a gente rezar o terço? Porque na oração do terço nós invocamos ela. E então ela consegue olhar e consegue nos proteger e consegue nos interceder por nós junto a Jesus das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Então, embora ela tenha absoluta vontade de fazer, mas ela não tem a onisciência, porque ela não é deusa. Ela não é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, por isso, eu quis colocar isso aqui, porque às vezes nós não podemos criar esse tipo de confusão aqui na nossa oração, de irmãos ficarem em dúvida, dizendo, como assim? Maria pode fazer isso, Maria não pode fazer aquilo, Maria pode interceder por nós. Aliás, ela é a medianeira de todas as graças, porque Maria foi levada ao céu. Ela está na presença de Deus, ela está na glória de Deus, assim como os santos aos quais nós veneramos, aos quais nós invocamos, de vez em quando nós invocamos, de vez em quando nós pedimos a intercessão deles. Sim, eles estão lá na presença de Deus, mas mesmo eles não conseguem ter esse mesmo acesso a Jesus. Quem tem acesso a Jesus é Maria. Então ela é a medianeira de todas as graças. Então quando nós pedimos para Santa Rita logo vai e entrega para Nossa Senhora. Quando nós pedimos para São Francisco vai lá e entrega para Nossa Senhora. Quando nós pedimos para São Padre Pio, ele vai lá e entrega para Nossa Senhora. Quando nós pedimos para o Santo Padre Jonas, quando nós pedimos para Santa, enfim, para o teu santinho de devoção, né? Santo Antônio, que nós rezamos agora há 2 dias, né? Quando nós pedimos por eles, São José, então São José está lá do ladinho de Jesus também, né? Por isso que fala a oração para São José é muito poderosa. Por que ela é poderosa? Porque realmente ele está lá do ladinho de Jesus, ele é o pai de Jesus, né? Então ele está lá, São José, Nossa Senhora. Agora, eles não são oniscientes, eles não conseguem conhecer o nosso pensamento, não conseguem entender aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos passando, aquilo que estamos vivendo. Então nós precisamos fazer o quê? Contar para eles. E chamar a minha Nossa Senhora, por favor, nós estamos passando por isso, por aquilo, por aquele outro. É como assim, você tem a sua mãe talvez mora numa outra cidade, num outro lugar, né? E a tua mãe, e por causa disso,
ela não sabe o que está acontecendo na tua casa, ou mesmo que mora na mesma cidade, ela não está morando lá dentro da tua casa para saber. Então o que você faz? Você, principalmente as filhas, né? Filho não é tanto, mas as filhas, o que elas fazem? Todo dia estão lá no telefone, no zap, falando: mãe do céu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o meu bebê ficou com febre, porque não sei o que, tudo se recorre à mãe. Vocês entenderam o que eu estou querendo passar aqui? Eu não gosto desse tipo assim, de catequese, porque eu acho que, não é que eu não gosto, eu acho que é necessário de vez em quando, mas é algo assim que é mais profundo, é uma coisa mais aprofundada, e é uma coisa que muitas vezes assim você vai dizer: mas o que me interessa isso, saber disso? Mas é que às vezes alguém aqui da nossa oração acaba fazendo esse tipo de confusão, dizendo: mas Maria não fez isso, Maria não faz aquilo, Maria não pode fazer isso, Maria não pode fazer aquilo. É uma questão assim teológica, é uma questão de fé. Aí você pede para Nossa Senhora, você acha que foi Nossa Senhora que fez, né? E é claro que todas as coisas são feitas por Jesus, todas. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Mas então é em nome de Jesus que nós fazemos todas as coisas. Mesmo que nós peça para Nossa Senhora, mesmo que nós peça para Santo Antônio, para São João Paulo II, para São Padre Jonas, para São Padre Pio, mesmo que nós peça para Santa Rita, São Francisco, para Santa Luzia, Santa Bárbara, mesmo que nós peça para qualquer um dos santos, né? Então agora nós conhecemos uma santa através do Padre João Rafael, a Santa Rosa de Viterbo, né? Santa Rosa de Viterbo. Não conhecia, né? Mas veja quantos santos que são amigos de Deus, que também podem interceder por nós. Mas eu posso pedir direto para Jesus? Pode. Nós podemos pedir direto para Jesus, só que muitas vezes nós não temos toda essa condição. Chegar direto no homem, falar direto com ele, dizer assim: eu prefiro falar com Deus, por que eu vou falar com os outros se eu posso falar direto com Deus? Mas se eu admiro aquela pessoa é meu amigo, né? Vamos lá, de novo. Vamos falar aqui humanamente. Você precisa de um favor, né? Às vezes a gente precisa, muitas vezes a gente precisa de um favor que não seja nada desonesto, nada ilegal, né? Mas você precisa às vezes de uma ajudinha lá na prefeitura, por exemplo. Precisa que faça alguma coisa. Mas, por mais que você possa falar direto com o prefeito, porque todos nós podemos falar com o prefeito, nós podemos ir lá, marcar uma audiência e dizer: eu quero falar com o prefeito, quero falar sobre a minha rua, da minha casa, quero falar sobre a iluminação pública, quero falar sobre alguma coisa, eu quero conversar com o prefeito. Você vai lá, a secretária vai marcar uma audiência e você vai conversar com o prefeito. Por quê? Ele tem que receber você. Você é cidadão, nós somos cidadãos, entendeu? Mas ele vai demorar, porque até ele atender você, né? Aí você tem um amigo que é um secretário do prefeito. Ou você tem um amigo que é um vereador, sei lá, alguém próximo lá do prefeito. E se você às vezes vai lá e não pede pro vereador, não pede pro amigo: você podia me ajudar, olha na rua da nossa casa, aqui está uma buraqueira, precisaria fazer isso, precisaria fazer aquilo. E você vai lá e pede para essa pessoa, para esse próximo do prefeito. Claro que estou guardando todas as proporções, estou fazendo um exemplo bem sem vergonha aqui, só para a gente ter como conversar. E aqui nós pedimos então aos santos e pedimos para Nossa Senhora, porque esses são amigos de Jesus e pessoas que viveram muito perto de Jesus, e nós temos a certeza, a igreja declara a glória deles dos altares. A igreja canoniza essas pessoas porque a igreja acredita, a igreja canoniza, né, aquela pessoa, porque ela já está na presença, na glória de Deus. Então, essa pessoa está lá na glória de Deus, ela está lá perto de Deus, então ela pode pedir por nós. Mas nós podemos rezar direto para Deus? Claro que nós podemos. Podemos sim. E pedimos. Nós temos essa ousadia, muitas vezes, de pedir, de conversar, de falar. Então, minha irmã, meu irmão, nessa noite, eu quero te convidar para que você entregue pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora, que é a medianeira de todas as graças.
Não estou dizendo para ninguém desacreditar não dos santos ou desacreditar de Nossa Senhora, não, de jeito nenhum. É a minha mãezinha, ela intercede por mim, eu peço, ela corre falar para Jesus. Mas eu preciso pedir, eu preciso falar para ela. Embora você vai dizer, mas como assim, não é esquisito? Porque afinal de contas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo de nós. Então não precisa pedir? Então não precisaria rezar? Porque Jesus nos ensina inclusive a rezar. E Jesus nos incentiva a rezar, nos incentiva a pedir. Ele diz assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Bom, por que pedir então, se o Pai já conhece e sabe de tudo? Porque Deus quer que você peça, Deus quer que nós peçamos, Deus quer que nós tenhamos a atitude de nos aproximar dEle, Deus quer que nós tenhamos a atitude de ir ao encontro dEle, de conversar com Ele, porque Ele nos ama, porque Ele ama a você, Ele ama a mim. Então não é feio, não é errado eu implorar, dizer, Jesus, eu sei que você sabe de tudo, eu falando a mesma coisa de novo, o Senhor batendo na mesma tecla, eu aqui pedindo pela mesma coisa. E talvez essa coisa ele vai dizer assim, poxa, Vira, eu estou dizendo para você que isso eu não vou poder te conceber agora porque você vai se machucar. Nós já conversamos isso num encontro passado, num dos encontros passados, né? Jesus talvez não vai nos conceder algumas coisas, o Pai não vai nos dar. Por quê? E Jesus mesmo nos ensinou no Evangelho. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, não há nada que nós não consigamos entender lendo a palavra de Deus. Não há nada que nós não conseguimos viver. Então essa historinha de dizer que a vida não tem manual de instrução. Tem gente que fala assim, não tem? Fala a verdade, escreve aí para mim nos comentários. Escreve se tem pessoas que falam isso. Você conhece alguém? Você conhece? Marque essa pessoa aí. Marque, coloca uma marcação aí nessa pessoa que você conhece, que diz assim, eu vivo a minha vida, mas a vida vem sem manual de instruções. Então a gente tem que ir aprendendo a viver, a gente tem que ir vivendo. Não, meu irmão, não, minha irmã. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, a única Igreja de Jesus, a verdadeira Igreja que Jesus deixou. Você pode até ficar bravo comigo, por eu estar falando isso. Dizendo, como assim? Não pode ser radical. Não é questão de radicalidade, eu estou falando uma coisa que é. A única e verdadeira Igreja de Jesus, fundada por Jesus Cristo, é a igreja a qual nós professamos a nossa fé, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a nossa igreja, ela nos ensina que a nossa vida pode ser pautada por três pilares. Três pilares. O primeiro pilar é a tradição. Porque esse conhecimento que nós adquirimos aqui na Bíblia, né? Você acha que Jesus, quando ele andava no meio do povo, ele andava com uma Bíblia embaixo do braço? Ou ele andava com uma Bíblia, lendo a Bíblia? Não. Ele não tinha a Bíblia escrita, assim, do jeito que nós temos hoje. O que existia na época eram alguns escritos, alguns papiros, alguns pergaminhos, que foram escritos antigos, as coisas que os profetas disseram, algumas coisas históricas, mas existia isso, eram rolos e rolos e rolos de pergaminhos e de papiros que eram onde tinha alguma coisa escrita. Então imagine, você tinha que andar com uma carreta, uma carroça, sei lá, um caminhão, tinha que andar com um caminhão para poder levar aquela montoeira de rolinhos e rolinhos e rolinhos das coisas escritas, porque tinha muitas coisas escritas, sim, mas não existia uma Bíblia como ela existe para nós hoje, para a gente ler, meditar a palavra de Deus. Agora eu posso, tá bom, então como que foi escrita a Bíblia? Foi escrita através da tradição. Tradição o que é?
o meu trisavô contou para o meu bisavô, daí o meu bisavô contou para o meu avô, daí o meu avô contou para o meu pai contou para mim, eu vou contar para o meu filho vai contar para o filho dele e assim por diante. É assim que acontece a tradição. Então é dessa forma que é passada de pai para filho, de geração para geração, é passada essa notícia, essa informação. E em algum momento da história alguém vai lá e escreve. Então, depois de muito tempo, né, nós temos da vinda de Jesus, da presença de Jesus aqui nesse mundo, nós temos 2024 anos. Então imagine quanta coisa que aconteceu, e que daí São João não é exagerado, lá no capítulo 24 do Evangelho de João, ele não é exagerado em dizer muitas coisas ainda poderiam ser escritas de que Jesus fez, mas que não estão aqui nesse livro, porque ele disse assim: penso que nem o mundo inteiro caberiam a quantidade de livros que deveria se escrever. Por quê? Porque pense, todos os dias, quantas milhões de coisas Jesus faz, quantos milhões de milagres, quantos milhões de curas, quantos milhões de libertações, quantos milhões de pessoas que se convertem, que mudam de vida, quantos milhões de pessoas que encontram a fé, encontram a paz, quantos milhões e milhões de pessoas que diariamente, imagine isso, por 2000 anos, onde é que nós ia conseguir escrever tudo isso? Então nós temos o primeiro pilar da nossa vida, que é a tradição da igreja. A igreja então nos traz muito conhecimento que não estão escrito aqui na Bíblia. Óbvio que o essencial está aqui, mas tem muita coisa que não está escrito aqui e que é digno de fé, porque é coisa que aconteceu, é coisa que foi vivida. Um exemplo, você já tinha ouvido falar da... como é que Santo Antônio ficou em 2 lugares ao mesmo tempo? Mas não é só ele não. Santo Antônio ficou em 2 lugares ao mesmo tempo, e também São Padre Pio também ficou em 2 lugares ao mesmo tempo, e tem tantos outros santos que, se você for buscar, você vai encontrar a história e vai ver que eles fizeram. Como é que eles fizeram isso? Claro, pelo poder e pela presença de Deus. Santo Antônio conseguiu estar na missa, rezando a missa, e naquela mesma hora, naquele mesmo instante, num julgamento. Por quê? O que acontece? A história é assim: um homem foi assassinado, e naquela época era assim. Então acontecia o crime era julgado na hora. Basta a gente lembrar da mulher adúltera que foi pega em adultério. Ela foi levada na mesma hora no meio da praça, e lá ela seria já julgada e já seria a condenada e apedrejada, e acabou. O crime era punido ali na hora e pronto. Se fosse para mandar para o crime, a punição fosse mandar para a prisão, ia para a prisão. Se fosse para matar, era para matar. E assim era. Era assim que acontecia. E Santo Antônio então foi pedido em oração, porque estava acontecendo uma injustiça. Tinha acontecido um assassinato e as autoridades tinham prendido um homem que não tinha sido ele realmente o assassino, tinha sido outra pessoa, e estava acontecendo o julgamento. E Santo Antônio estava rezando a missa, e quando ele, no meio da missa, ele eu esqueci o nome o nome disso, mas tem um nome. Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele estava na bilocação. Bilocação o nome. Então ele estava na missa e ele estava lá no julgamento. Então, no momento do julgamento, o juiz dizendo: olha, mas então eu não sei o que, então tem que condenar, porque não sei o que. Santo Antônio levantou e pediu a palavra e disse: podemos perguntar para o defunto. Por quê? Porque o julgamento era feito ali, com o defunto, com o morto presente ali no caixão. Então podemos perguntar para o defunto. Aí todo mundo deu risada, falou: como assim perguntar para o defunto? Ele falou assim: não, vamos perguntar para ele.
porque não foi essa pessoa que cometeu o crime. E aí então ele chamou o defunto e falou: levanta aí e fala se foi a pessoa ou não foi. O defunto ficou sentado no caixão e falou: não foi ele. E deitou de novo e continuou morto. Pode ser engraçado, pode parecer engraçado, pode parecer que todo mundo levou um susto. Mas isso aconteceu, está escrito. É história. Mas não está aqui na Bíblia. Mas se quer um milagre bonito igual esse, de bilocação, de ressurreição de mortos, tudo isso era possível, então não está aqui. Então nós temos um pilar que é a tradição, o segundo pilar é a palavra de Deus, porque aí a igreja, na sua sabedoria de 2000 anos, ela juntou aqueles livros que eles chamam de livros canônicos e que ela julgou que seria o necessário para nos dar o manual de instrução, que nós acabamos dizendo que nós não temos manual de instrução na nossa vida, mas nós temos o manual de instrução, está aqui. A palavra de Deus é o nosso manual de instrução. E também não é só a palavra de Deus, a tradição da igreja é o nosso manual de instrução. Mas não é só isso não, são 3 pilares. Um pilar é a tradição, o segundo pilar é a própria palavra escrita, né? Os 73 livros, e por último o magistério da igreja, aqueles homens e mulheres também que dedicam a vida deles para estudar aquilo que está na Bíblia, aquilo que são dogmas, aquilo que acontece, as aparições de Nossa Senhora que não estão aqui na Bíblia. Aí muitas pessoas questionam: como é que eu vou acreditar em Nossa Senhora, as aparições dela, se não está aqui na Bíblia? Mas também não está aqui na Bíblia a bilocação do Santo Antônio. Também não está aqui na Bíblia a ressurreição daquela criança pelo Padre Pio. Entendeu? Então Deus continuou agindo. O último livro que está aqui na Bíblia, ele foi escrito 60 anos depois da morte de Jesus. O Evangelho, os 4 evangelistas escreveram os Evangelhos, as cartas de São Paulo, as cartas de João, de Tiago, de Filipe, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, o livro do Apocalipse, e aí então os livros do Antigo Testamento, um compilado dos livros do Antigo Testamento, os livros do Pentateuco, da religião judaica, os livros sapienciais, os livros históricos dos reis, né? Conta muito da história, os livros proféticos, né? Ou seja, todos os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Oséias, Joel, vou esquecer, não vou falar o nome de todo mundo, senão não vou lembrar, o Daniel, né? Um dos profetas, Daniel, enfim, todos esses profetas, está aqui escrito que está aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Por que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Eu de verdade, hoje eu não ia falar sobre isso. Eu, na verdade, assim, eu pedi: Senhor, o que você quer passar para o teu povo hoje à noite? Mas me veio muito forte essa emoção de que muitas pessoas não acreditam na vida, não têm esperança na vida, eles não têm rumo na vida, não têm direcionamento na vida, não conseguem ter uma estrada, um caminho, não conseguem ter uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque muitos de nós andamos por aí como baratas tontas, meu irmão, minha irmã. Escreve aí para mim se você conhece alguma pessoa, quem sabe você próprio é essa pessoa que parece uma barata tonta. Uma hora está num lugar, outra hora no outro, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora pensa que é assim, outra hora pensa que é assado. E vive então correndo atrás de filosofias, e vive então se embasando em filosofias, vãs filosofias, e vive então se embasando a sua vida em coaches da vida. Hoje a palavra, uma das palavras mais assim, que é mais ditas por aí é o coach. A pessoa está ali fazendo um coach, um mentor, sei lá, um guru.
E aí então nós vamos atrás dessa gente, nós vamos atrás de livros de Paulo Coelho, perdão, não quero levar nenhum processo aqui, mas desculpe falar, mas eu preciso falar, a voz profética me obriga a falar, é nojento. Nojento, não nos conduz para Deus. E tantos outros livros de autoajuda que nós buscamos para nós, me fez tão bem, me trouxe tanta paz. Tá bom, traz sim, paz, claro que traz. Se você tomar um litro de pinga, você também fica alegre. Mas essa alegria passa dali poucas horas. Pode durar um dia inteiro a tua alegria. Num litro de pinga, numa garrafa de vinho. Por isso que a própria palavra, o próprio São Paulo vai dizer: não vos embriagueis de vinho, que é fonte de devassidão, antes vos embriagueis do Espírito Santo de Deus. São Paulo vai dizer isso. Se tem alguém mais pentecostal do que São Paulo, eu desconheço. E ele não estava lá no dia de Pentecostes. Ele recebeu o Espírito Santo depois. Então, meu irmão, minha irmã, essas coisas enriquecem a nossa alma. Por quê? Porque não tem manual de instrução? É claro que tem. Agora, nós conseguimos decifrar a Bíblia sozinho? Não conseguimos. Por isso está aí o magistério da igreja. Por isso nós temos aí o catecismo da igreja. Por isso nós temos aí os livros dos santos. Por isso nós temos aí os documentos da igreja. Tantos documentos, os bispos se reúnem e escrevem, a fim de que nós possamos entender um pouco mais desse mistério de Deus, de como viver a vida, como fazer a vida. Então, quando o Papa diz que não é certo fazer aborto, é porque não é certo fazer aborto. Quando o Papa diz que não é certo fazer isso, é porque não é certo fazer isso. Quando o Papa diz que não é aconselhável fazer aquilo, é porque não é. É porque há todo um estudo do magistério da igreja, tentando orientar as suas ovelhas, tentando orientar o seu povo, porque no final das contas nós queremos todos nós chegarmos à glória eterna, e todos nós chegarmos sãos, que nós não chegamos todo ferido, todo quebrado, todo arrebentado. E essa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor me revela muitas pessoas machucadas, muitas pessoas feridas, muitas pessoas destruídas, porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o manual de instrução fala que nós precisamos ligar no 110, e aí você pega a tomada e liga no 220, aí queima, aí machuca. Muitas vezes no manual de instrução diz que você tem que montar com a chapinha virada para cá, e você monta com a chapinha virada para lá. Por quê? Porque você nem leu o manual de instrução. Quantos de nós que pegamos um aparelho, um equipamento novo, e vamos lá e montamos, já ligamos na tomada e vamos embora e tal, depois, nossa, não está funcionando. Daí que você vai olhar o manual de instrução. Ou você botou lá, queimou o aparelho, e aí você vai olhar o manual de instrução. Ixi, tinha que tirar aquela capinha, tinha que tirar aquele não sei o que, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque não leu o manual de instrução, porque você quis fazer sozinho. Meu irmão, minha irmã, nós temos vivido assim, nós temos tentado fazer as coisas sozinhos, por nossa própria conta, com o nosso próprio planejamento, com a nossa própria vontade. Meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo, estou fazendo uma constatação de algo que para nós é muito caro isso, porque nós temos vivido essa tristeza, essa falta de esperança, essa falta de amor, essa falta de alegria, essa falta de perspectiva. Nós temos vivido tantas coisas, sabe por quê? Porque nós não temos lido o manual de instrução, e às vezes a gente lê o manual de instrução e a gente não entende. Meu Deus, o que significa isso? E não é verdade que você às vezes vai lá entrar no YouTube, na internet, vai entrar lá para ver, deixa eu ver bem certinho como é que faz, porque eu não entendi. Li o manual de instrução e não entendi.
Tem muita coisa aqui que nós lemos e não vamos entender. E por isso que a igreja está aí. Por isso que nós temos o catecismo da igreja. Por isso que nós temos o magistério da igreja para nos ensinar, para nos mostrar, para dizer: filhos, filhas, vivam assim e assim vai dar certo. Mas nós achamos que somos mais sábios, que nós temos mais inteligentes, que nós temos mais sabedoria do que a igreja com 2024 anos de vida. Eu no alto dos meus 51 anos, 52 anos, eu acho que sou mais sábio do que a minha igreja de 2024 anos. Você no alto dos seus 40, 30, 20, 18, 50, 60, mesmo você que é mais ancião, mais velhinho, mesmo você com 80 anos, você tem muita sabedoria, muita. O mundo te ensinou muita coisa, às vezes na marra, mas você não é mais sábio do que a igreja. A igreja tem o conhecimento e ela pode nos colocar no caminho. Ai, mas eu não concordo com a igreja. Meu Deus, então por que você se diz católico? Como que você pode se dizer católico se você não concorda? Vamos separar as coisas. Existe às vezes um padre, um bispo, um coordenador de pastoral, de movimento, um membro da igreja que faz coisas erradas, que fala coisas erradas e que age de forma errada. Aí eu tenho que obedecer cegamente essa pessoa? Aí é toda uma questão de vida, de intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, conhecimento. Porque muitas vezes se dizem: aquela pessoa está fazendo errado. Como assim? Por exemplo, agora há poucos dias, pouco tempo, imputaram ao Papa Francisco, e gerou maior polêmica, e tem gerado maior polêmica, porque o Papa Francisco tem toda uma visão de mundo, uma visão onde ele enxerga as pessoas, o ser humano, como gente, como filho de Deus. E ele incentiva que nós nos amemos uns aos outros, que nós cuidemos uns dos outros, cuidemos da natureza, cuidemos do ser humano, cuidemos do semelhante, que nós possamos ter uma vida em abundância. Nós estamos nesse mundo e o próprio Papa Francisco diz: nós vivemos nesse mundo, nós não somos desse mundo. O nosso mundo está reservado, é o céu, é o paraíso, é o reino de Deus, é a glória eterna do Senhor. É para lá que eu quero ir, é para lá que nós vamos. E o Papa Francisco não nega isso, mas enquanto nós estamos aqui, nós como filhos de Deus temos o direito de viver bem, de ter vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que nós possamos viver bem, com o mínimo possível de conforto, o mínimo possível da nossa sobrevivência. Mas muitas pessoas não entendem, e o mundo hoje não entende, e o mundo hoje é acumulador. Nós mesmos, vamos lá, eu não estou fazendo crítica para ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou apontando o dedo para mim mesmo. Muitos de nós somos acumuladores, muitos de nós temos coisas que não precisamos ter, enquanto que o nosso irmão às vezes não tem nada. Então nós precisamos às vezes repensar, e o Papa Francisco caminha muito nessa direção da humanidade. Então o Papa Francisco falou que pessoas que hoje se autodenominam homoafetivos merecem a bênção de Deus. E merecem, são filhos de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Eu sou filho de Deus, filha de Deus. E cometemos muitos erros, muitos pecados, muitos crimes, muitas coisas. Fazemos muitas coisas erradas. E não temos o direito, Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus: por que é que você olha a palha que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu olho? Não julgueis para não serem julgados. Então não cabe a nós julgar.
Não cabe a nós julgar se a pessoa merece ou não merece uma bênção. Se a pessoa merece ou não merece ir para o céu, é só Deus quem vai dizer isso. Mas o manual está aqui, meu irmão. O manual está aqui, minha irmã. E nós somos livres para aceitar ou não aceitar a palavra de Deus. Aceitar ou não aceitar aquilo que Deus quer para nós. Então, se tem irmãos que querem viver dessa forma, como homoafetivos, eles estão desobedecendo aqui? Se estão desobedecendo, eles vão prestar contas diante de Deus. Mas eles não vão prestar contas para mim, para você. Eles vão prestar contas diante de Deus. E cabe a mim falar? Claro que cabe a mim dizer, irmãos, está aqui o que Deus quer de vocês. Mas eu posso obrigar essa pessoa a pegar pelo pescoço, obrigar essa pessoa a não fazer errado? Não posso, porque eu faço errado. Tantas coisas eu faço errado todos os dias. A não ser que tenha alguém aqui que esteja rezando com a gente, que seja o santo dos santos, e que daí eu tenho que me ajoelhar e fazer a minha reverência, que eu acredito que não. Eu acredito que não, mas pode ser, né? Vai que tem alguém aí que é santo dos santos, que não peca. Diz que os santos pecam, os santos pecavam e pecam 7 vezes por dia. Então imagine eu quantas vezes eu não peco por dia. E aí eu vou falar da pessoa que resolveu viver uma relação homoafetiva, que não está aqui dentro da palavra de Deus. Não está. Não está. Desculpa falar, mas não está. Deus fala aqui de uma vida de amor. Amor é uma coisa. Agora, família, casamento é outra coisa. Então Deus vai falar aqui, né, para nós, Ele vai falar aqui que nós devemos viver, de acordo com a sua palavra. Mas não sou eu quem vai julgar. Eu não posso falar? Claro que eu posso. Se eu estiver pregando a palavra, como eu estou fazendo agora, pregando a palavra, eu falo. E eu não falo isso para ferir ninguém. Eu não falo isso para apontar o dedo para ninguém. Eu falo isso a fim de que, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo possa te convencer e possa te dar um direcionamento, possa te dar uma saída. E aí entra tantos outros assuntos. Casar e descasar pode? Não pode. Está aqui, está na Bíblia. Mas aí como é que faz? Tudo está aqui, ó. Ou está aqui nesse livro, no manual de instrução, ou está no manual do magistério da igreja, da tradição. Qual é a tradição? O que dá para fazer nesse caso? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Dá para arrumar isso? Dá para arrumar aquilo? Dá para ter um jeito? Dá. A igreja acolhe todo mundo, a igreja ela não exclui ninguém. Ela aceita todos, mas ela vai pregar sempre a verdade. Ela vai sempre pregar com misericórdia. Eu te aceito, eu te acolho, eu te dou uma bênção. Eu te abençoo, eu rezo por você. Mas, né? Já pensou se Santa Mônica, por causa dos pecados de Santo Agostinho, ela tivesse desistido e ela ficasse só criticando Santo Agostinho, dizendo: você vai para o inferno porque você está fazendo errado, porque você é um beberrão, porque você é um mulherengo, porque você é um adúltero, porque você é um homoafetivo, porque você é isso, porque você é aquilo. E se ela ficasse criticando Santo Agostinho, criticando, e não, sabe o que Santa Mônica fez? Ela rezou por Santo Agostinho, e Santo Agostinho se transformou num dos maiores doutores da igreja, um dos maiores propagadores da palavra de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus o alcançou. Então, assim como a graça de Deus está alcançando a mim, que sou um pecador, está alcançando a você, que também talvez seja um pecador. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, mas não aceita Jesus apenas nas partes que te convém, apenas naquilo que te convém, apenas naquilo que isso aqui me faz bem. Não,
a religião, Jesus, ele é uma parte da família. E na família existe tudo isso. Na família, de vez em quando, alguém fica com dor de barriga. Na família, de vez em quando, alguém fica com dor de dente. Na família, de vez em quando, alguém fica desempregado. Na família, de vez em quando, alguém fica com problema emocional, de briga com o namorado, briga com a namorada, com a esposa, com os filhos, problema de relacionamento, problema de dinheiro, problema financeiro. Então todos esses problemas existem na família, e nós vivemos com Jesus. Nós não vamos ficar livres desses problemas, mas nós vamos saber viver, conviver, porque quando nós convivemos na família, e essa família, eu não estou falando apenas a família consanguínea, apenas a família de sangue, eu estou dizendo a família católica, a família da comunidade. E por isso a importância de nós vivermos em comunidade. Há pouco tempo atrás, eu não vou contar aqui a história, mas de novo, estou eu aqui ameaçando de contar e não conto, mas um dia eu vou dar esse testemunho. Mas há pouco tempo atrás, há 3 para 4 meses, eu fiz uma cirurgia muito grande. Fiz uma cirurgia de retirada de um rim. E era uma cirurgia perigosa, e uma cirurgia que me deixou 2 meses sem fazer nada, absolutamente nada. Depois de 2 meses eu comecei a fazer umas coisinhas, e depois de 3 meses que eu fui autorizado a já poder ir para o trabalho, Agora pense, como é que eu vou viver então durante 2 meses, 3 meses, como que eu vou viver, Como que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar com isso? Financeiramente, materialmente, na logística e tudo mais. E ainda tinha sobre mim, uma onda difícil, carro estragado, o carro estava encostado, estava na garagem, eu estava a pé. Eu lembro de uma história parecida, aconteceu isso com o Jatir, não parecida com a minha, mas o Jatir também, ele estava... Ele tinha trocado, parece-me, de carro, alguma coisa assim, e um dia ele estava no grupo de oração, roubaram o carro dele, o Fusquinha dele, levaram o carro dele. E nesse mesmo tempo ele teve que fazer uma cirurgia no joelho e não podia caminhar. Pense, como que ele fazia? Agora, a pé e operado. Como é que ele ia se locomover para ir para o trabalho, para ir para as coisas? Cirurgia no joelho é uma cirurgia que ia demandar lá, não sei quanto tempo que demandou, mas parece que me demandou uns 5 meses de recuperação. E ele então estava lá mancando, não podia caminhar. Como é que ele ia fazer? Deus não deixou ele um dia sequer sem que um irmão fosse levar ele para o trabalho, trazer ele para casa na hora do almoço, levar ele depois do almoço, trazer ele depois do almoço, levar ele para a igreja, trazer ele da igreja. Quem conhece essa história pode escrever aí, pode me desmentir. Se vocês acharem que eu estou mentindo, pode me desmentir, pois aconteceu muito parecido com isso comigo. A pé, carro estragado, com muitas dificuldades. E o que aconteceu? Meus irmãos, a minha família da igreja se uniu para me ajudar. Entenda, irmão, que nós vivemos na família de Deus. E é isso que Deus nos fomenta a fazer. Então eu não estou bem. Hoje, por exemplo, eu recebi a notícia de que a Wanda precisa de oração. Vamos rezar pela Wanda, meus irmãos. Eu quero pedir agora encarecidamente para todos os irmãos que estão rezando. Quem não conhece a Wanda, o nome dela é Wanda Mir. Ela foi coordenadora do grupo de oração da Renovação Carismática Católica aqui de Pitanga por muitos anos. Uma das pioneiras da Renovação Carismática aqui de Pitanga. Uma das guerreiras que conduzia, que levava com braço de ferro, conduzia ali a palavra, levar a palavra de Deus, levar essa experiência de Deus com as pessoas, para as pessoas. Preguei muito retiro aí na Renovação, sob a coordenação da Wanda. Então, ela hoje, ela trabalha com o marido, o seu Cláudio, e eles estão lá no norte do Brasil. E hoje ela dizia: irmão do céu, está tão difícil.
E aí ela não me autorizou eu a contar aqui o que está acontecendo, mas é dificuldade. As dificuldades de estar lá longe, a dificuldade que se apresenta no dia a dia de trabalho dela, as dificuldades que têm acontecido na vida dela. Ela perdeu recentemente pessoas da família que faleceram. Então é isso que vai acumulando. Mas ela não é uma pessoa de Deus? Ela pode ter problema? É claro que pode. Eu também posso ter problema? É claro que eu posso. Você pode ter problema? Você pode ter problema. Mas a questão é, nós estamos aqui, irmãos, e neste momento, até que ela peça alguma coisa, o que ela autoriza, neste momento a nossa missão, a nossa obrigação como irmãos é nos colocar em oração por ela, para que ela consiga vencer esse obstáculo ou esses obstáculos que estão atrapalhando a vida dela. E olha que ela reza todas as noites com a gente aqui. Um dia ela está no Pará, outro dia ela está em Rondônia, outro dia ela está em Tocantins, outro dia está no Mato Grosso, e por aí vai. Eles trabalham com caminhão, com carreta, não sei bem, mas então são irmãos, e aí nós como família, como irmãos, precisamos nos unir em oração e rezar. Da minha família de sangue, ontem eu soube que a filha do nosso sobrinho precisou ser internada na UTI porque está com broncopneumonia. Não se sabe se é de Covid ou não, mas ela tem poucos dias de vida, tão pequenininha, sofrendo tanto. Imediatamente a gente mobilizou a família de sangue, mobilizou a família para rezar. E a gente está rezando por ela, para que ela se recupere. Assim como também vocês, meus irmãos, quando vocês vêm aqui e colocam os pedidos de oração de vocês, a gente se traca a rezar. Porque nós somos família. Porque nós nos amamos, porque nós queremos que todas as pessoas que estão aqui rezando com a gente estejam bem, estejam abençoadas. Então é isso que nós queremos fazer nessa noite. É isso que eu quero implorar, meu irmão, minha irmã, para que você faça comigo agora. Sei que eu já falei demais, sei que já falei muito até, não devia talvez ter falado tanta coisa, porque é muito blá blá blá, mas era necessário, Deus realmente tinha dado essa moção para falar a respeito de pessoas que dizem: eu não tenho manual de instrução. Sim, meu irmão, eu tenho um manual de instrução, você também tem um manual de instrução. Nós não vivemos bem porque nós não seguimos o manual de instrução. Aí nós ligamos na voltagem errada, aí nós montamos de maneira errada, aí nós fazemos de maneira errada, e ainda nós queremos culpar lá o fabricante, que é Deus, queremos culpar a Deus às vezes pelas coisas, mas não é assim. Nós muitas vezes estamos apenas colhendo aquilo que nós plantamos. Então, se nós semearmos coisas boas, nós vamos receber coisas boas. Se nós semearmos honestidade, nós vamos viver na honestidade. Se nós semearmos o bem, semearmos o amor, a paz, a harmonia, e vivermos em oração constante, em comunhão, Deus faz parte da nossa família? Sim, faz parte da nossa família. Muitos irmãos tinham Frei Valdo, né? E que quando ele rezava os casamentos, ele dizia assim: a partir de hoje vocês começam uma família em 3 pessoas. Todo mundo ficava até meio assustado, dizia: como assim 3? Tá louco? Vocês são só o casal, são só 2? Será que a mulher está grávida? Pensavam assim já, né? Ele dizia: não, vocês são em 3, porque é o marido, a esposa e Jesus. Coloca Jesus no meio da tua família. Pronto, vocês não são só 2. Então, eu tenho que decidir se nós vamos comprar isso, se nós vamos comprar aquilo, se nós vamos morar aqui ou se vamos morar lá. Temos que decidir entre quem? Entre o marido e a esposa e Jesus. Não é apenas entre o marido e a esposa. Vamos ver se nós vamos fazer um negócio lá, assim, assim, assado. Eu tenho que falar com a minha esposa. Não, eu tenho que falar com minha esposa e tenho que falar com Jesus. Porque a nossa família, agora, pense um pouquinho, quantas pessoas tem na tua família? Quantas pessoas são na tua casa? 2, 3, 5, 10, 18? Quantas pessoas são na tua casa? Pessoas que convivem no teu dia a dia.
com quem você precisa partilhar e compartilhar e precisa tomar decisões em conjunto muitas vezes. Quantas pessoas são? 2, 3, 4? É a tua esposa? São a tua esposa e os teus filhos? Tem mais alguém que mora com você ou que também participa das tuas decisões? Sim, tem? Não? Então agora você acrescenta mais uma. Jesus, que você deve perguntar, quem você deve consultar e a quem você deve conversar. Como que eu faço isso? Manual de instrução, está aqui. Eu não entendi, não consigo entender, não consigo achar aqui a solução, porque são muitas páginas, não consigo encontrar a solução. Vai na igreja, pede para o padre, pede para que te oriente, pede uma orientação, uma direção espiritual, pede um encaminhamento. Ele vai encaminhar pessoas, ou ele mesmo vai te atender e vai conseguir te iluminar. Teve uma irmã que agora há poucos dias ela disse assim, eu preciso de uma direção, e nós aqui rezando, e o Senhor logo disse assim, dá para ela a direção, Salmo 26, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? E é isso que o Senhor faz, porque nós pedimos, a irmã pediu, ela pediu uma direção, e Deus deu uma direção. Assim também nós pedimos uma direção, Deus vai dar uma direção. Wanda, Deus está te dando a direção. Deus está te direcionando neste momento para que você consiga realizar aquilo que você precisa realizar, para que as tuas dificuldades, para que aquilo que você está ferindo, que está machucando, que está pesando o teu coração, possa ser curado nessa noite, possa ser liberto. Assim como também a Eloá, a filha da Luciana, também estava hospitalizada, estava no oxigênio. O filhinho da Patrícia, né? Da Patrícia e do Leandro, né? O filhinho da Patrícia e do Leandro também estava hospitalizado, estava doente. É isso, meus irmãos, é assim. Mas nós só vamos conseguir sair, nós só vamos conseguir vencer se nós realmente acreditarmos, confiarmos na presença e no amor de Deus. Cantemos rezando, implorando que o Senhor nos conduza, entregando, diga para o Senhor, fala comigo, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, a minha vida, a direção da minha vida. Neste sábado, Senhor, eu te louvo e te agradeço por estarmos encerrando essa semana com a tua graça e com o teu amor e com a tua mão nos sustentando. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos e te louvamos, Senhor. Ao mesmo tempo que te pedimos, Jesus, ajuda-nos, Senhor, a termos um descanso. Ajuda-nos, Senhor, a relaxar. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa rotina frenética, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer esses obstáculos. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Manda teu Espírito Santo sobre mim. Manda teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o manual de instrução que você nos deixou, Senhor, para que a nossa vida seja perfeita, seja boa, seja junto contigo, Senhor, seja na tua presença. Vem, Senhor, com a tua graça e com o teu amor, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, vem nos batizar no teu Santo Espírito nessa noite, Senhor. Conduze-nos, Senhor, junto à água viva, às águas vivas. Conduze-nos, Senhor. Faze-nos, Senhor, merecedores da tua graça e da tua misericórdia. Vem, Senhor, com a tua graça, Senhor. Eu entrego ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, Senhor, os passos que dei sem você,
só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Me arrependo, Senhor, dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, Senhor, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os passos que dei sem você, Senhor, só me fizeram fracassar. E o quanto que nós já choramos, o quanto que nós já nos entristecemos, o quanto que nós, no ditado popular, meu irmão, minha irmã, perdão pela palavra, mas quanto que nós já quebramos a cara por nós estarmos seguindo sem a presença de Deus, seguindo sem Jesus, seguindo sem o amor dele. Por isso, minha irmã, meu irmão, coloca a mão na sua cabeça, no seu peito, né, em alguma parte do seu corpo, e pede neste momento: vem, Espírito Santo, batiza-nos no teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Faz-nos, Senhor, merecedores da tua graça. Enche-nos, Senhor, com a tua graça. Que nós, Senhor, possamos ter uma noite de sono cheia da tua graça. Dai-nos um repouso nessa noite, a fim de que nós sejamos curados, Senhor. Nós precisamos ser curados interiormente. Nós precisamos ser curados, Senhor, de todas as decepções que nós já tivemos na vida. Nós precisamos ser curados, Senhor, de todas as rasteiras que nós já levamos da vida, que muitas vezes nos fizeram desacreditar, perder a fé, Senhor. Mas hoje, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir: vem, Espírito Santo, vem com poder, vem com força, Senhor, e toca no nosso ser, e toca em cada um de nós, e batiza-nos, e ilumina-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Meu irmão, minha irmã, reza comigo: eu quero nessa noite, Senhor, me comprometer, Senhor, a viver a tua palavra, Senhor. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu não posso mais viver nessa furada, Senhor. Eu não quero mais viver, Senhor, tropeçando. Eu não quero mais viver, Senhor, errando, Senhor. Eu não quero mais viver tomando decisões da minha própria cabeça, Senhor. Eu não quero mais viver, Senhor, tomando decisões e vivendo, Senhor, de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu acho que é certo, Senhor, sem buscar, Senhor, na tua palavra, sem buscar na tua igreja, sem buscar na comunidade, Senhor, modelo de família, modelo, Senhor, de vida em unidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar essa graça de fazermos parte de uma comunidade. Obrigado, Senhor, por nos dar a graça de estarmos nessa noite aqui rezando junto com tantos e tantos e tantos irmãos, Senhor. Não sei medir, não sei dizer quantos, Senhor, mas são muitos irmãos que estão rezando com a gente e que precisam da tua presença. Manda os teus anjos, Senhor, manda o teu Espírito, Senhor, manda a tua graça, Senhor, até o coração de cada um, de cada uma, para que nós possamos ser abençoados e termos um final de semana abençoado, e amanhã, Senhor, nós possamos celebrar o teu dia, possamos participar da Eucaristia, irmos à Santa Missa, possamos, Senhor, vivermos com a nossa família um dia abençoado, um dia de paz, um dia de graça, um dia de muito amor e harmonia, para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não temos tempo para mais nada, infelizmente, né? Peço perdão por ter ultrapassado aí 10 minutos do nosso horário, mas eu só rogo a Deus que a nossa noite tenha sido uma noite proveitosa, né? Agradecendo aí a Ilma, por exemplo, que rezou com a gente, o Eliseu, o Sebastião, que rezou com a gente aí, né? O Zeu,
a minha mãe, Dona Sônia, benção mãezinha que reza com a gente, a Patrícia com o Leandro também, que tem rezado com a gente, agradecendo aí, né, a Mara, a Dona Solange, que reza sempre com a gente, né, a Dona Bete, a Dona Helena, do nosso grupo de oração. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida de todas as pessoas, da Leonice, Senhor, da Joana. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da Silvane Municelli, todas as noites reza com a gente também. Obrigado, Senhor, pela vida do Jefferson, da Tati, lá de São Paulo. Obrigado, Senhor, pela vida da Maria Cristina. Pedimos ainda mais uma vez, Senhor, as suas bênçãos para a netinha da Maria Cristina, né, a Isis, que estava hospitalizada na UTI com broncopneumonia. O Senhor neste momento possa visitar e possa tocar no coração de cada um, e que nós possamos desejar cada dia mais estar próximos, perto do Senhor, cheios da graça de Deus. A Rosilda e a Rosi lá de Guarapuava Moreira, que rezam sempre com a gente, né? Faz dias que eu não falo delas, mas elas têm rezado com a gente todas as noites. Que Deus abençoe. Um beijo carinhoso para vocês, né? Que Deus abençoe, guarde e ilumine o coração de vocês e da família de cada um de vocês. Também pedimos pela Luciane, né, Munhoz, a mãe da Eloá. Pedimos por todas as pessoas que estão pedindo as bênçãos e as graças de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por tantas bênçãos e por tantas graças. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor, a glória e o amor de Deus. Que Deus abençoe e guarde e encha os nossos corações com toda a bênção, com toda a graça, Senhor, e que possa entrar no coração e na vida de cada um e de cada irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que você abençoe, Senhor, e que Nossa Senhora, Mãe, medianeira de todas as graças, ela que é a mãe de todos nós, querendo nós ou não, ela é a nossa mãe, ela é a mãe de todos os nossos irmãos, ela é a mãe deixada por Jesus lá nos pés da cruz. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, e nós então a recebemos como mãe, e ela é a nossa mãe, e ela é a medianeira, e ela está presente na glória de Deus, e ela intercede por nós. Louvado seja o teu nome, Jesus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor, por ter nos dado uma mãe tão linda, tão bela, uma mãe que nos dá tantas bênçãos e tantas graças, uma mãe que nos proporciona nos aproximar mais e mais e mais de Deus, uma mãe que nos apresenta e que nos direciona e que nos mostra Jesus, uma mãe que nos mostra Jesus e nos diz: façam tudo o que Ele vos disser. E assim seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja. Minha irmã, meu irmão, que nós possamos ter uma noite maravilhosa na presença de Deus e com o poder do Espírito Santo, nos dando um batismo no Espírito Santo nessa noite, fazendo com que o nosso coração seja curado, restaurado, porque é o Espírito quem nos convence a respeito do juízo, da justiça e do pecado. E todos nós somos merecedores da graça de Deus, todos nós somos merecedores da bênção. Todos nós fomos recebidos. E não esqueça, amanhã é dia de missa, meu irmão. Amanhã é dia de missa, minha irmã, na única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Tá? Então vai à missa, né? Participa da missa, reza, né? Pede. Amanhã é o Dominus Dei, é o dia do Senhor. Então amanhã é o domingo, o dia do Senhor. É o dia em que nós vamos nos reunir para orar, para estar na presença de Deus, mas também para nós estarmos na comunidade, mas também para nós estarmos junto com os nossos irmãos, para também nós estarmos junto com as nossas famílias de sangue, consanguínea, para nós termos também a presença de Deus na nossa vida. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, desculpe ter passado do horário, mas amanhã nós nos encontramos novamente para louvar e agradecer a Deus e bendizer nesse mesmo horário no nosso Boa Noite com Jesus, tá bom? Beijo carinhoso, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.